Oi, meninos! Vamos lá para mais uma aula de primeiros socorros. E dessa vez a gente vai discutir sobre biossegurança dentro da atenção primária, do atendimento pré-hospitalar, e vamos também falar sobre a presença de corpos estranhos no corpo humano, falando diretamente de como deve ser feita da forma correta essa desobstrução. Então, vamos lá, a gente já teve essa aula de biossegurança, a gente já sabe que a biossegurança é um conjunto de procedimentos e ações que são realizadas que visam evitar e controlar os riscos, e aí vocês devem lembrar dos riscos que nós citamos na nossa aula de biossegurança, que são os químicos, os físicos, os biológicos, e dentro desses riscos é óbvio que a intenção da biossegurança é minimizar e evitar a presença dessas possibilidades, inclusive de acidente. Então, só relembrando, os riscos, eles são os químicos, os biológicos, os ergonômicos, os de acidente e os riscos físicos baseados na portaria do Ministério do Trabalho. E aí, dentro do atendimento pré-hospitalar, é óbvio que existem inúmeras possibilidades, e vocês devem lembrar da nossa aula de biossegurança, em que são citados todas as possibilidades de risco dentro do ambiente hospitalar, e a gente pode levar essa ideia também para fora dele, visto que o atendimento do primeiros socorros ele acontece majoritariamente fora do ambiente hospitalar. Então vamos lá. Quando a gente fala em risco de acidente dentro do atendimento pré-hospitalar, a gente fala primariamente da ideia de proteção da cena, né? E vocês devem lembrar da nossa primeira aula em que a gente falou que a proteção da cena ela é muito importante para proteger as vítimas ou as situações de determinado acidente e também para evitar novos acidentes, principalmente quando isso acontece nas estradas, BRs, avenidas, enfim. Então, o risco de acidente ele é presente, basicamente, se esse ambiente ele não for protegido e, obviamente, avisar as outras pessoas que naquele espaço aconteceu um acidente. Os riscos ergonômicos, e aí vocês devem lembrar que o risco ergonômico está diretamente ligado à realização errada ou, obviamente, de forma incorreta das ações dentro do trabalho e, obviamente, fora dele. Então, os riscos ergonômicos dentro da atenção do atendimento pré-hospitalar, a gente pode falar desde o transporte da maca, o levantamento desse paciente. Então, eu estou me referindo ao profissional que está realizando, ou ao socorrista leigo que está realizando esse atendimento, tá bom? Os riscos físicos, eles estão diretamente ligados ao frio, ao calor, à pressão. Então, se, por exemplo, existir a necessidade, como o Corpo de Bombeiros faz muito isso, né? Eles vão realizar atendimentos pré-hospitalares em ambientes inóspitos, em ambientes em que, consequentemente, os profissionais do SAMU ou os profissionais leigos, eles não estão aptos a realizarem essas ações. Então, os riscos físicos estão presentes principalmente nesses socorristas. Mas é óbvio que também pode acontecer com o socorrista leigo. Os riscos químicos, eles são aqueles riscos que estão diretamente ligados à radiação, a derramamento de materiais químicos, enfim. Então, por exemplo, não sei se vocês devem lembrar daquela... acabei de esquecer o nome. Acho que ano passado, ou há 2 anos atrás, que aconteceu o derramamento de lama daquela empresa da Vale, que é uma empresa de mineração. E aí, imaginem quantas pessoas sofreram com a presença de riscos, com a presença de agentes químicos naquela lama, né? Algumas vieram a óbito, muitas vieram a óbito, tanto por soterramento quanto pelo contato com esses agentes químicos. E é óbvio que as pessoas que foram ajudar, os socorristas também sofreram. Um exemplo muito bom disso é o 11 de setembro. Muitos americanos, sejam eles bombeiros, profissionais da saúde e pessoas leigas que foram ajudar quando os 2 aviões bateram nas torres,
Muitas dessas pessoas hoje sofrem com traumas e danos por causa dos agentes químicos que estavam relacionados a esse acidente, tá bom? Por causa do derramamento das torres, da queda das torres, por causa da presença de poeira, pó, silica, enfim, muitas pessoas hoje sofrem com esses danos. Inclusive tem vários documentários que falam sobre isso. E os riscos biológicos, é óbvio que durante o atendimento pré-hospitalar pode existir a possibilidade de contato com sangue, com fezes, com urina, que essas excretas elas podem conter agentes como bactérias, fungos, vírus, e é óbvio que se o profissional, o socorrista não tiver totalmente protegido com os equipamentos de proteção individual ou coletiva, essa contaminação pode acontecer. E aí, quando a gente fala de biossegurança, é importante que a gente tenha conhecimento simples desses 3 itens que nós vamos citar agora, tá bom? E aí se referem basicamente à avaliação inicial. E aí, quando eu me refiro aos 3 S, esse S vem de SIN em inglês, tá bom? Que é o cuidado durante o transporte. E aí é óbvio que a monitorização, e eu estou me referindo ao cuidado específico, mas eu tenho que falar da biossegurança, né? Então, esse cuidado durante o transporte, é evitar ter contato com as excretas do paciente, durante o transporte desse paciente, ao chegar ao local, tirando, por exemplo, da ambulância, tirando do carro, tem muito cuidado com o contato com secreção, como saliva, fezes, sangue, e, obviamente, o cuidado com o transporte desse paciente. Avaliar a situação geral desse paciente e prestar atenção na segurança, tanto do local, da cena, no transporte e na chegada ao local de atendimento. O 3Cs se refere a comando, controle e comunicação. Então, isso vai desde a informação que vai ser repassada ao SAMU ou ao Corpo de Bombeiros, enfim, de que forma esse paciente se encontra, como é que está a cena. E aí vocês devem lembrar que a gente falou disso na última aula, que quanto mais informações e quanto mais precisas forem as suas informações para os profissionais que forem realizar o atendimento de suporte básico, ou mesmo avançado, enfim, melhor será o atendimento, visto que esses profissionais eles chegarão com informações mais corretas sobre o local do acidente, sobre a situação geral das pessoas, sobre as ações que deverão acontecer dentro daquele espaço. E os 3 T's se referem à triagem, a triagem é a avaliação, né? A gente vai falar um pouquinho disso, que a gente chama de simples triagem, atendimento rápido e tratamento, que é o START, que é esse START, ele se refere a um algoritmo, que são informações que vão guiar as ações específicas dentro daquela situação. Por exemplo, o paciente consegue andar, se ele consegue andar, o risco é muito menor, e aí as ações serão diferenciadas. Se esse paciente não consegue andar, ele consegue respirar espontaneamente, eu consigo ver as respirações, ou seja, a inspiração e a expiração, a subida e a descida desse a subida e a descida desse tórax ou desse abdômen desse paciente. Se eu não consigo, esse paciente ele pode ter algum trauma ou pode ter algo obstruindo a passagem desse ar. E aí, se esse paciente consegue respirar, ele obedece ordens. Tipo, qual é o seu nome? Levante a mão. Você sente dor? Onde é a dor? Não toque, só me diga onde é a dor. Se esse paciente não obedece ordens, tem que iniciar a ressuscitação cardíaca pulmonar, a RCP, situação cardiopulmonar, de forma imediata. Isso vocês verão mais na frente, quando vocês estiverem vendo a disciplina de urgência e emergência, tá bom? E aí tem que ser avaliado o RPM. O que é o RPM? O RPM são respiração, perfusão sanguínea e status mental. Essa respiração deve ser menor que 30 incursões por minuto, ou seja, se esse paciente tem, você contando as inspirações, e vocês vão ver isso mais na frente, quando as respirações são avaliadas
que é a subida e a descida do abdômen ou do tórax, e a quantidade de respirações por minuto é menor que 30, então está obedecendo às ordens esperadas. Perfusão. O que é a perfusão? É quando você toca na pele do paciente e as veias, as artérias, é mais fácil avaliar a artéria, quando as artérias têm enchimento capilar de 2 segundos, ou seja, você toca na artéria e aí ela não fica fundinha, ela enche rapidamente. Se ela não enche rapidamente, podem ser sinais claros de extravasamento sanguíneo, que são claros de situações de trauma. E o estado mental, esse paciente te ouve, esse paciente sabe o nome dele, esse paciente consegue responder o nome dele, esse paciente te dá respostas claras, esse paciente aponta o local da dor, e quando eu falo aponta não é para ele levar a mão, é só para ele dizer onde tem dor, tá bom? E aí, desde a realização de tratamento, a avaliação inicial, desde o socorrista leigo até o socorrista de SAMU, Corpo de Bombeiros, e a realização do transporte para um hospital, caso seja necessário. Ok? E aí, voltando a falar de biossegurança, só relembrar um pouquinho das precauções padrão. E aí vocês devem lembrar que quando um paciente ele não tem uma doença transmitida por gotícula de saliva, quando ele não tem uma doença transmitida por contato, a gente realiza as precauções padrões, né? Que é a higienização das mãos, cuidado com o descarte, desde pérfuro cortantes ou não, e o cuidado com os artigos, como roupas, equipamentos e superfícies que tiveram contato com secreções desse paciente. Então é só lembrar disso. A higienização das mãos de forma correta, se possível o uso de luva, embora a precaução padrão não seja necessária, mas em situações específicas de contato com secreção ou excretas é importante o uso de luvas, é necessário o uso de luvas. Cuidado com o descarte. Então, por exemplo, você foi realizar um curativo de um paciente antes do SAMU chegar, ou mesmo fazer a compressão de um acidente, sei lá, aconteceu um acidente de bicicleta, o paciente teve uma fratura exposta, e aí você vê que está perdendo uma quantidade importante de sangue. E aí o que você vai fazer? Você pode procurar algum objeto, algum tecido, algum material que você possa fazer a compressão daquele local. E é importante pensar duas coisas. Primeiro que tem que ser um material limpo, então você pode às vezes rasgar um pedaço da sua roupa, um pedaço da roupa do paciente, se tiver gases com você, no seu kit de primeiros socorros, enfim, dentro do seu carro, na sua casa, você pode utilizar esses gases. E aí depois o cuidado com o descarte dessa roupa, desse material que foi utilizado, obviamente o descarte de forma correta, evitando problemas posteriores. Precaução por gotícula, e vocês devem lembrar que algumas doenças são transmitidas por gotículas de saliva, né? Como as infecções virais, as meningites bacterianas, e, por exemplo, a gripe, o corona, são transmitidas por gotículas. Então, você vai utilizar essas precauções que a gente já estudou nas aulas passadas de biossegurança, como a proteção com o uso de máscara, cuidado com as roupas, enfim, são situações que vocês devem lembrar da última aula. A precaução de vias aéreas, por exemplo, tuberculose pulmonar, herpes zoster, sarampo, e aí vocês vão tomar cuidados com os pacientes por aerossóis. Então, nesses casos, a máscara cirúrgica, aquela comum, não vai proteger, então tem que ser utilizada uma máscara específica, que é a N95, ou o uso de óculos também, para proteger os olhos. Então, é importante vocês lembrarem dessas precauções. E aí vocês vão falar, professor, mas durante um acidente eu não vou ter um N95. Durante o acidente eu não vou ter um óculos que me proteja. Então vocês vão tomar os cuidados específicos, evitando contato com esses agentes. E, obviamente, é importante que sejam orientados os cuidados com a ambulância. Óbvio que não é a equipe de enfermagem que vai fazer essa higienização, né? Mas é importante que se tenha noção disso, até para orientar as pessoas
que o cuidado deve ser feito semanalmente, a higienização total dessa ambulância diariamente deve ser feita uma limpeza parcial e após o uso dela deve ser feita a desinfecção da máquina, da maca e dos demais materiais utilizados que entraram em contato direto com o paciente e obviamente estão expostos e exporão mais pessoas ao risco se não forem corretamente higienizados. E aí, meninos, vamos agora falar um pouquinho da presença de corpos estranhos no corpo. E aí é importante falar disso porque é muito comum em criança. E aí vai de criança, desde o lactente, aquela criança que está aprendendo a engatinhar, aquela criança que é de 2, 4, 8 anos, que ainda tem contato com objetos pequenos e não tem a noção do que pode acontecer com a introdução desses objetos dentro do corpo, através do ouvido, da boca, do nariz, no ânus, enfim. Então, a presença de corpos estranhos se refere basicamente à presença de elementos estranhos que se alojam em cavidade natural do corpo, como, por exemplo, olho, nariz, ouvido, garganta, ânus. E aí, são alguns exemplos só para vocês olharem aqui rapidinho como é que acontece. Dando problema esse carregador. Mas enfim, o que eu tenho que falar para vocês? Aqui vocês conseguem ver um inseto no ouvido da criança. Ou seja, isso pode ter acontecido de duas formas. Ou esse inseto entrou durante um voo, ou a criança colocou esse inseto no ouvido. Tá bom? Além disso, aqui eu tenho, por exemplo, corpos estranhos dentro do nariz. Aqui eu tenho um botão. Deixa eu só apontar aqui para vocês. Eu tenho um botão dentro do nariz. Aqui eu tenho um pedaço de um brinquedo. E aí é muito importante o cuidado com objetos pequenos nas mãos das crianças, tá bom? Então, brinquedos que quebrem um pedaço, eles podem comumente botar dentro do ouvido, nariz, garganta. Aqui eu tenho a tampa de uma caneta. E aqui eu tenho uma moeda. Tá aqui. Aqui eu tenho um brinquedo. E aqui eu tenho uma moeda. Tá bom? Trocou de lado. E aí vamos falar um pouquinho de cada um desses itens. O primeiro é a presença de corpos estranhos nos olhos. E aí pode ser terra, pode ser areia, podem ser objetos pontiagudos, no caso de acidente e perfuração. E aí é importante lembrar, qual é a conduta? A conduta é colocar colírio, e aí se você não tiver colírio, pode ser água corrente, tá bom? Só para higienizar, mas não toque, não tente retirar. Você vai colocar um colírio ou essa água corrente, observar o corpo estranho. A retirada, ela deve ser com cotonete, e aí, por exemplo, em caso de areia, deve ser o cotonete úmido, mas você não vai molhar. E eu vou explicar isso. Esse cotonete, ele vai ficar úmido ao entrar em contato com o paciente. Então, você não vai encher d'água esse cotonete, não vai molhar esse cotonete. Então, você vai só umedecê-lo com o colírio ou um pouquinho de água corrente, mas não vai levar ele encharcado, porque isso pode piorar, tá bom? Só umedeça esse cotonete. Se o objeto estiver encravado, o correto é fechar o olho, colocar um tampão e levar a urgência para que seja realizada a ação correta com um profissional e materiais adequados. No ouvido, pode acontecer a presença muito comum, a presença de cereais como milho, feijão, insetos, como eu mostrei agora há pouco. Qual é a conduta? Por ser uma região de difícil acesso e a introdução de outros materiais em casa pode acabar empurrando esse objeto mais para dentro do canal auricular, é importante que esse paciente seja levado ao hospital imediatamente, principalmente por causa do desconforto que causa ao paciente, e aí ele vai ficar colocando a mão, e aí pode acabar empurrando mais ainda para uma parte mais profunda do canal auricular. No nariz, e aí esse é o mais comum, vocês, quando forem profissionais, vocês vão ver isso com muita frequência, as crianças introduzindo materiais no nariz, e aí vai de cereais também, pedra, inseto, enfim. Qual é a conduta? É orientar que respire pela boca, porque
Quando se respira pelo nariz, a inspiração, que é a entrada do ar pelo nariz, pode levar o objeto mais para dentro. Então, esse objeto pode atingir a faringe, pode atingir a laringe, e aí isso pode causar danos ainda maiores por causa da profundidade desse objeto. Então, orientar a respirar pela boca, obstruir o nariz e forçar a saída com violência, é como se você fosse espirrar, por exemplo, o ar com força para fora. Caso esse objeto não seja retirado durante essa expiração, como se fosse um espirro violento, o médico vai ter que ser procurado e vai ter que retirar esse objeto com materiais específicos, tá bom? Sem causar grandes danos ao paciente. E aí, por causa disso, por causa dessa obstrução com objetos, pode acontecer desse paciente ficar asfixiado. Então, deve-se prestar uma atenção muito maior. E aí, se esse objeto se instalar, principalmente na traqueia, ele pode provocar atrito na glote, originando um ruído semelhante ao ronco. Quando o ar passa, ele pode provocar um ruído semelhante ao ronco, um ruído mais grave, ou um ruído que lembra muito um miado de gato. Então, é importante que você reconheça esses sinais, desde a presença desses ruídos, o tipo de ruído, até para que você também realize as ações simples dentro do espaço que você tem. Havendo obstrução total, tanto laringe quanto traqueia, essas obstruções podem ser fatais em casos de asfixia. Então, a busca pelo profissional no hospital mais próximo é a forma indicada. E aí, a obstrução de garganta, por exemplo, com espinha de peixe, caroço de milho, e aqui na imagem vocês conseguem ver uma espinha de peixe, também é muito comum, principalmente nos finais de semana. Então, a conduta, quando for possível realizar a visualização do objeto, a gente pode retirá-lo com uma pinça. Quando não for possível, a gente inclina a cabeça da vítima para baixo e aplicamos tapas nas costas, forçando a saída. A gente vai já conhecer essa manobra, que a gente pode também apresentar de outra forma, tá bom? Na hipótese de não conseguir nenhum dos dois, nem a retirada do objeto com a pinça, se você não tiver, ou nem a retirada desse objeto através das compressões nas costas, o encaminhamento para o profissional, para o hospital, é a única solução, tá bom? E aí pode ser feita uma cirurgia, realizar a traqueostomia, vai depender da profundidade, do tamanho do objeto. Mais à frente a gente vai entender o que é a traqueostomia. Mas, de forma geral, simples, a traqueostomia é uma abertura da traqueia na altura do pescoço para facilitar as trocas gasosas. Eu trouxe essa imagem aqui, isso aqui não é um objeto que foi introduzido. O caso é como geralmente acontece em casos de infecção na garganta, tá bom? E aí eles são pontinhos brancos, pontinhos de pus, que causam mau cheiro e uma presença de uma massa branca na garganta, tá bom? Comumente a única dificuldade por causa da inflamação e da infecção é a dor. Mas o caso, e aí só para a gente trazer essa diferenciação, ele não é um corpo estranho que foi introduzido. Ele é um sinal de uma infecção, tá bom? As formas de asfixias, elas podem ser também no trajeto do trato digestivo. E aqui não, é no trajeto, tá? No trato digestivo. E aí esses corpos estranhos podem desencadear uma série de lesões, dependendo do tamanho, da forma desse objeto, durante a passagem dele, até porque a gente tem um canal muito estreito no esôfago, na epiglote, a passagem lá na faringe, enfim, pode provocar dor, vômito, dispneia, que é a dificuldade de respirar, asfixia, que é a obstrução dos canais que possibilitam as trocas gasosas, e sinais de hemorragia, em razão de traumas internos. Dependendo se esse objeto for pontiagudo, ele pode causar danos mais graves, causando hemorragia. Tá bom? E aqui a gente consegue ver
uma moeda, e aqui a gente consegue ver uma pulseira já no estômago, pela localização já é no estômago. E aí, meninos, eu já vivenciei uma situação um pouco incomum, que eu estava de plantão no hospital e chegou um paciente acompanhado da namorada com... eu vou contar a história, enfim, não vou citar nomes nem local onde aconteceu. E esse paciente chegou dizendo que precisava fazer uma cirurgia de apendicite. Enfim, acabou não sendo apendicite. Esse paciente ele tinha introduzido uma garrafa de cerveja no ânus, uma long neck no ânus, e isso também acabou trazendo danos, porque foi a introdução de um corpo estranho no trato digestivo, visto que o ânus ainda é trato digestivo. E aí precisou ser realizada uma cirurgia de extração desse corpo estranho. Para a namorada foi só uma cirurgia de apendicite, foi o que ele contou. Mas teve que ser retirado porque a pressão que o ânus estava fazendo na garrafa poderia romper. E aí esses estilhaços de vidro poderiam causar danos ainda maiores, como, por exemplo, a presença de hemorragia no trato digestório, lá no intestino grosso. Então, teve que ser realizada a cirurgia para a retirada dessa garrafa que esse paciente tinha introduzido no ânus, tá bom? Pode acontecer soterramento, e aí, por causa do deslizamento, a asfixia que ocorre pela permanência do indivíduo, pela presença de meios sólidos, como areia mais consistente, terra, enfim, ou semissólido como lama. Essas partículas elas podem penetrar nas vias respiratórias, impedindo a saída de ar. E aí, o atendimento pela hospitalar geral vai ser afastar a vítima da possível fonte causadora, quando acontece a obstrução das vias aéreas, proceder ao exame inicial e secundário. Se necessário, se não tiver a presença de respiração, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, vocês vão ver isso mais na frente, e monitorizar os sinais vitais. Lembra dos sinais vitais, que são respiração, temperatura, pulso, temperatura, respiração, pulso, dor, e iniciar o tratamento e o transporte no hospital. As vítimas de engasgo, e aí por que eu deixei o engasgo por último? Porque ele é muito específico. O que é o engasgo? O engasgo é quando existe a presença de tosse permanente ou a vítima não está respirando, principalmente por causa da obstrução das vias aéreas por algum corpo estranho, tá bom? Se não houver tosse, é um sinal importante porque esse paciente já não consegue mais ter esse reflexo de tosse e já é um quadro geral de asfixia. Então, deve-se proceder imediatamente à desobstrução. Como é que eu faço a desobstrução em pacientes adultos conscientes? Então, sei lá, está na festa no final de semana, ou a criança está brincando e ela veio com reflexo de tosse, com a mão na garganta, indicando uma obstrução, indicando um engasgo. Recomenda-se a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? A gente vai já iniciar a orientação dela. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso numa prática, mas eu vou mostrar vídeo, vou explicar bonitinho como é que isso acontece. Então, o socorrista, ele vai ficar com essa pessoa em pé ou sentado. É mais importante e mais fácil com o paciente em pé. O socorrista deverá se posicionar atrás do acidentado, da vítima, e abraçando-o com força, colocando as mãos fechadas, o punho envolvendo a mão, geralmente, e aí vocês vão ver por que eu falo geralmente, porque vai depender da pessoa, se é uma pessoa com peso normal, o peso esperado, se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa grávida. Então, dependendo da situação, o posicionamento da mão vai ser num local específico. Então, vamos lá. O que a manobra de Heimlich diz? A manobra de Heimlich diz que você vai envolver os seus braços em volta da caixa torácica da pessoa, vai fechar bem as duas mãos, mantendo o polegar de fora. Então você vai fechar as mãos com o polegar para fora, polegar, de forma externa, segurar o punho com a outra mão e vai pressionar com firmeza na altura do externo,
um pouquinho mais baixo do externo. E aí você vai avaliar se aconteceu a desobstrução. Se com essas compressões que você realizou, o paciente não conseguiu externar o objeto, você vai repetir até o objeto ser expulso. Se você não conseguiu realizar essa manobra, encaminha o paciente mais rápido para o hospital. Como eu disse, pacientes obesos ou gestantes, a compressão ela deve ser em um local diferenciado. Então você vai fazer mais em cima, lá na região torácica, tá bom? Você vai comprimir diretamente a caixa torácica. Nos pacientes que não são obesos, não são gestantes e são adultos, você vai fazer essa compressão mais embaixo. Lá na anatomia, a gente estudou as divisões do abdômen. E aí, vocês devem lembrar que existe uma região que a gente popularmente chama de boca do estômago, que é o epigastro. O epigastro é essa região que fica exatamente no meio do abdômen, só que acima, logo embaixo do tórax. Então, a compressão vai ser feita nessa região, tá bom? A desobstrução das vias aéreas de pessoas conscientes, e aí crianças com mais de 1 ano e adolescente, o procedimento é o mesmo que é realizado para o adulto. Crianças com menos de 1 ano, a gente vai fazer com criança em menos de 1 ano. A gente vai colocar o bebê de bruços, vai espalmar o rosto, vai abrir as mãos e o rosto vai ficar encaixado nessa abertura entre o primeiro dedo, que é o polegar, e o segundo dedo, e encaixar o pescoço da criança na mão, tá bom? E o corpo da criança no antebraço. E aí você vai dar 5 tapinhas. Esses tapinhas eles vão fazer movimento para baixo, não vai bater, você vai fazer movimento para baixo, tá bom? Obviamente você não vai fazer isso de forma muito forte. Se o engasgo persistir, o bebê deve ser virado para cima, e aí você vai com 2 dedinhos pressionar o meio do peito, exatamente onde está o externo da criança. Muito cuidado, por causa dessa compressão, ela pode, dependendo da força que for realizada, pode causar danos maiores à criança. Caso a criança chore, vomite ou tussa, e aí, obviamente, é sinal de que você conseguiu desobstruir, e aí você vai só lateralizar a cabecinha dessa criança para facilitar a saída do objeto. Em crianças e adultos acima de 8 anos que estão inconscientes, você vai posicionar a vítima de decúbito dorsal, ou seja, deitar ela de costas no chão, e você vai fazer as compressões com a sua mão dominante em cima, espalmada uma sobre a outra, exatamente na região do mesmo local onde seria realizado com o paciente consciente, tá bom? Acima da região umbilical. E aí, em seguida, você vai abrir a mandíbula desse paciente. A mandíbula é esse ossinho de baixo aqui que você consegue movimentar durante a mastigação, por exemplo, e afastar a língua, ver se você consegue visualizar esse objeto. Se você conseguir retirar esse objeto. Com crianças inconscientes maiores de 1 ano, você vai realizar a mesma ação do adulto, tentando retirar esse objeto também com o dedo, e da vítima inconsciente, não havendo lesão cervical, não havendo demais traumas, você vai realizar insuflações moderadas, ou seja, vai respirar a boca da criança e vai retirar após as vias aéreas. Assim, e aí uma coisa muito importante, meninos, falando em biossegurança, não é interessante que tenha contato, e eu vou chamar de boca a boca, né, para ficar mais claro, não é interessante que haja esse contato, principalmente com vítimas que você não conhece. A gente vai ver isso mais na frente, principalmente na situação cardiopulmonar, mas não é interessante esse contato. E assim, é claro que no momento de desespero, você conhece a pessoa, mesmo não sendo indicado, é alguém que você conhece. Então, se você põe a sua vida em risco dessa forma, sendo com alguém que você conhece, você pode realizar. Caso não, você pode realizar essa desobstrução da mesma forma do adulto, só que, e aí vai ser mais fácil buscar esse agente de obstrução, se não existir lesões, com o dedo, tá bom? E aí, atenção,
mesmo que aparentemente tenha havido a eliminação do corpo estranho e, consequentemente, a desobstrução das vias aéreas e digestiva, a vítima deve ser transportada para o hospital a fim de se submeter a exames para que esses exames consigam, de fato, visualizar a saída do objeto e, obviamente, ver se não aconteceu danos maiores, como, por exemplo, hemorragias ou outros tipos de obstruções menores. Então, é muito importante que, após a desobstrução desse objeto, a vítima seja encaminhada ao hospital para mais uma avaliação. E o tratamento geral básico é olhar se esse objeto ainda permanece no local através de exames e, se esse objeto permanecer, não for possível retirar com a manobra de Heinrich, vai existir a necessidade de uma cirurgia, enfim, e em alguns casos a eliminação se dá de forma natural. E é isso, junto com essa aula vai um videozinho de manobra de Heinrich para que vocês consigam visualizar e fazer também nas outras pessoas.